E se a maior floresta tropical do planeta estivesse morrendo diante dos nossos olhos? O que aconteceria se o pulmão do mundo começasse a sufocar em silêncio? Muitas vezes, pensamos na Amazônia como um lugar distante, uma imensidão verde que sempre existiu e sempre existirá. Mas a realidade é outra. Hoje, essa floresta vital está no limite, enfrentando uma crise silenciosa que ameaça não apenas sua própria existência, mas o equilíbrio de todo o planeta. Esta é a história de como as mudanças climáticas estão empurrando a Amazônia para um colapso que pode ser irreversível. Uma história que precisamos ouvir antes que seja tarde demais. Para entender a gravidade da situação, primeiro precisamos compreender o que a Amazônia representa. Ela não é apenas um conjunto de árvores, é um sistema vivo, complexo e poderoso, que funciona como um gigantesco regulador do clima global. Todos os dias, suas bilhões de árvores absorvem dióxido de carbono, um dos principais gases do efeito estufa, e liberam oxigênio, essencial para a vida na Terra. Mas seu papel vai muito além. A Amazônia produz sua própria chuva. Através da transpiração das plantas, uma quantidade monumental de vapor de água é liberada na atmosfera. Essa umidade forma o que os cientistas chamam de rios voadores, correntes de ar carregadas de água que viajam por milhares de quilômetros. Esses rios invisíveis são responsáveis por levar chuva para o centro-sul do Brasil, para a Argentina, Paraguai e Uruguai, garantindo a agricultura, o abastecimento de cidades e a manutenção de outros ecossistemas. Em resumo, a chuva que cai na sua cidade pode ter nascido no coração da Amazônia. Quando a floresta sofre, todo esse sistema entra em desequilíbrio e ela está sofrendo. Nos últimos anos, a Amazônia tem sido atingida por secas extremas, com uma frequência e intensidade nunca antes vistas. O que antes era um evento raro que acontecia a cada século, agora se tornou parte de uma nova e assustadora normalidade. Em 2023, a região enfrentou a pior seca de sua história registrada. Comunidades ribeirinhas, que por gerações viveram em harmonia com os ciclos das águas, viram seus rios secarem completamente. Onde antes navegavam barcos, hoje se caminha sobre um leito de areia rachada. As árvores, mesmo as gigantescas e centenárias, estão morrendo de sede. O estresse hídrico enfraquece a floresta de dentro para fora, tornando-a mais vulnerável. A fauna também sente o impacto direto. Peixes morrem em lagoas que evaporam e animais terrestres lutam para encontrar água e alimento. Essas não são apenas estatísticas, são histórias de vida, de sobrevivência, de um ecossistema inteiro clamando por socorro. O que acontece quando os rios que dão vida à Amazônia simplesmente desaparecem? O colapso se torna visível e brutal. Grandes rios como o Negro e o Solimões atingiram níveis historicamente baixos, revelando paisagens que parecem de outro mundo. Barcos, o principal meio de transporte para milhões de pessoas, ficaram encalhados em bancos de areia, isolando comunidades inteiras. O acesso a alimentos, cuidados médicos e escolas foi cortado. A pesca, base da alimentação e da economia local, foi devastada pela mortandade de peixes que não resistiram às águas rasas e quentes. O que estamos testemunhando é a desintegração do modo de vida amazônico, uma cultura profundamente conectada aos rios. Mapas animados mostram a drástica redução dos corpos d'água e imagens de antes e depois revelam a dimensão da catástrofe. A vida na Amazônia flui com a água. Quando a água some, a vida começa a parar. Como se a seca não fosse suficiente, outro inimigo avança sobre a floresta enfraquecida: o fogo. Uma floresta tropical úmida por natureza não queima com facilidade. Mas a combinação perversa de secas prolongadas, altas temperaturas e desmatamento criou o cenário perfeito para incêndios mais frequentes e destrutivos.
Áreas desmatadas para pasto ou agricultura ilegal são frequentemente limpas com fogo, que escapa do controle e invade a floresta primária, já ressecada e vulnerável. O resultado é devastador. As chamas consomem a biodiversidade, destroem o solo e liberam na atmosfera quantidades massivas de carbono que estavam estocadas nas árvores. Isso cria um ciclo vicioso perigoso. Os incêndios liberam mais gases de efeito estufa, que intensificam as mudanças climáticas, que, por sua vez, causam mais secas, tornando a floresta ainda mais suscetível ao fogo. Imagens de satélite mostram a Amazônia coberta por uma nuvem de fumaça que chega a escurecer o céu, de cidades a milhares de quilômetros de distância. A floresta está queimando, e com ela, nosso futuro. Tudo isso nos leva a uma pergunta alarmante. A Amazônia pode ter um ponto de não retorno? Cientistas alertam que sim, este é o momento em que a floresta perde sua capacidade de se regenerar, de produzir sua própria chuva e inicia um processo de colapso em larga escala, transformando-se gradualmente em uma vegetação mais seca, parecida com uma savana. Esse processo é chamado de savanização. Se cruzarmos esse limiar, as consequências serão catastróficas. A perda de biodiversidade seria imensurável. O regime de chuvas em toda a América do Sul seria alterado de forma drástica, com impactos severos na produção de alimentos e no abastecimento de água. E, crucialmente, uma quantidade gigantesca de carbono seria liberada na atmosfera, acelerando o aquecimento global de uma forma que mal podemos prever. Não estamos falando de um futuro distante. Alguns estudos sugerem que já podemos estar perigosamente perto desse ponto de inflexão. A urgência é real, e as decisões que tomarmos agora determinarão o destino da floresta e o nosso. A Amazônia não é apenas uma floresta distante, ela respira por todos nós. Seu colapso não seria uma tragédia local, mas uma catástrofe global. O que acontece em seu coração verde reverbera por todo o planeta, em cada gota de chuva, em cada sopro de ar. Proteger a Amazônia é proteger a nós mesmos. A indiferença é um luxo que não podemos mais nos permitir. É hora de olhar, entender e agir. O que você fará a respeito? Deixe sua reflexão nos comentários, compartilhe este vídeo para que mais pessoas saibam o que está em jogo. Obrigado por assistir.